Olá, meu nome é Antônio Lucas Vieira de Lima e ao lado do João Victor de Souza Albuquerque faço parte do grupo 9. E este é o nosso trabalho sobre a linguagem Ruby. A linguagem Ruby foi criada pelo japonês Yukihiro Matsumoto, este da imagem 1, em 1995. Para criá-la, ele pegou partes de outras linguagens que considerava as melhores, sendo essas um exemplo delas Perl e Smalltalk, visando fazer uma linguagem de fácil utilização pelo usuário, conseguisse ser usada para as mais variadas necessidades de programação. Ruby é uma linguagem interpretada e orientada a objetos open source, sendo ela multiplataforma, podendo funcionar Windows, macOS, Linux, dentre outros. Ela é uma linguagem flexível, sendo assim, permite que seu usuário adicione funcionalidades e otimize outras já existentes. Um código Ruby pode ser iniciado de diferentes formas, dependendo do sistema operacional. No Mac, é necessário abrir o terminal, escrever IRB e clicar em Enter. No Linux, abrimos um shell, clicamos em IRB e clicamos em Enter também. Já no Windows, temos que abrir o Interactive Ruby a partir de um atalho no menu Iniciar. Paradigma é a forma como o programador pensa e encara o programa, assim, criando algoritmos com funcionalidades ditadas por este método de encarar o programa. A linguagem Ruby utiliza de um paradigma orientado a objetos, que significa que o programador encara os problemas como uma coleção de objetos que interagem entre si. Para resolver qualquer problema utilizando desta orientação a objetos, precisamos seguir três passos. Primeiro, identificamos os objetos existentes no problema. Segundo, identificamos as características de cada objeto e suas responsabilidades. Terceiro, nós estabelecemos como eles vão interagir entre si. Uma coisa interessante sobre o paradigma é que, mesmo que uma linguagem seja focada em um paradigma específico, como a orientação a objeto, ainda se pode utilizar outros paradigmas como o estruturado ou lógico. Isso é possível, pois, como dito antes, paradigmas são formas de encarar e resolver problemas com algoritmos. Assim como outras linguagens, Ruby possui sua própria sintaxe. Nela existem variáveis. Variáveis representam posições na memória da máquina que têm nome e tipo dentro delas, podendo variar ou não durante a execução do programa. Ruby possui 4 tipos de variáveis. Contudo, não é necessário que tenham um nome e valor atribuídos. O interpretador sozinho pode fazer a identificação. Ruby possui 4 variáveis, contudo, não é preciso definir elas. Basta que tenham um nome e um valor atribuído que o interpretador consegue fazer a identificação. 4 tipos de variáveis são a variável local, que fica apenas em métodos e blocos onde ela foi atribuída, sendo sempre escrita com letras minúsculas. As instanciadas, que dão uma instância à classe, estas sempre iniciadas com arroba, a variável da classe, que fica em seu escopo, e por isso todas as instâncias têm valores específicos para essa classe. A variável constante, que como o nome sugere, não muda durante a execução do programa. Estas são escritas com letras maiúsculas. A linguagem utiliza um conjunto de sinais nos operadores para fazer as operações. Utilizando sinais aritméticos, como estes, de atribuição, este daqui, comparação e lógica. Além disso, existem diferentes tipos de dados. O dado string está relacionado a dados textuais, sendo ele uma palavra, letra ou frase, ou conjunto destas, que o computador vai utilizar para interagir com o exterior. Para um dado ser identificado como string, ele precisa estar entre apóstrofes ou aspas. Porém, em algumas situações, com os apóstrofes podem causar erro, onde o interpretador não vai conseguir identificar o fim do código. Caso você precise substituir o valor de qualquer variável, utilizamos este construtor aqui, a hashtag entre chaves. Caso a variável seja global, de classe ou instância, não precisamos utilizar chaves. Também podemos identificar string com porcentagem Q minúsculo
e porcentagem Q maiúsculo. Para utilizar eles, precisamos juntar eles a um símbolo de delimitação que vai informar para a máquina onde é o início e o fim da string, como podemos ver aqui na figura 4. Dados numéricos são divididos em três tipos: a classe fixNum, a classe bignum e a classe float. A classe fixNum e a bignum englobam números inteiros e tem essa divisão com base no tamanho dele, sendo entre estes ou estes, sendo parte da classe fixNum, e números de escala maiores serão parte da classe bignum, como mostra aqui o exemplo 5. A classe float engloba os números reais, que também podem ser escritos em outras bases além da decimal. Basta colocar o sinal 0 para a base octal, o sinal 0x para a base hexa e o sinal 0b para a base binária. E na figura 6 temos um exemplo que deixa mais claro isso. Range são intervalos de objetos, podendo ser usados para representar coleções de objetos muito grandes, como o array, que vai do número 1 até o 100. Porém, para transformar uma range de 1 até o 100 como um array, basta usar o método toA para fazer a conversão, com números de 1 a 10, como vemos aqui na figura 7. Em linguagem de programação voltada aos objetos, existe uma propriedade chamada herança, que funciona de forma parecida com a ideia que temos de herança hoje em dia. Quando você está programando classes, existe uma classe específica que contém todas as características das outras classes definidas no programa. A classe que contém todas essas características básicas é chamada de superclasse ou classe-mãe. E as que têm as mesmas características básicas dessa superclasse são chamadas de classes básicas ou classes filhas. E é exatamente por isso que essa relação é chamada de herança, pois essas classes filhas herdam da classe-mãe seus atributos e métodos, assim não sendo necessário repetir eles durante a construção das subclasses. Em Ruby, para definirmos uma subclasse, basta colocarmos esse símbolo aqui e o nome da superclasse ao lado do nome da subclasse. E o nome da superclasse ao lado do nome da subclasse. Como podemos ver no exemplo aqui da figura 21. Quando você está programando uma classe em Ruby e não especificando uma superclasse para ela, o programa Ruby vai colocar essa classe objeto como sendo a superclasse dessa classe. Então, todos os objetos são descendentes dessa classe objeto. Esse tipo de coisa acontece porque quando uma classe é definida como subclasse de outra, ela ainda pode ser superclasse de uma outra classe. Em Ruby, temos alguns métodos de superclasse não herdáveis, como podemos ver aqui no exemplo 22, na figura 22. Porém, pode-se ver que o mesmo método, a.method, tendo sido colocado como privado, ainda foi herdado por uma de suas subclasses. Isso acontece porque em Ruby temos uma palavra-chave que tem a função de sobrescrever esse comando de não passar como herança, como mostra o exemplo da figura 23. Além disso, Ruby também tem arrays. Arrays mantêm uma coleção de informações em ordem, sendo definidos pela utilização deste termo aqui, os colchetes. As informações podem ser textuais ou numéricas. Informações internas são organizadas por índices inteiros. O primeiro elemento do array sempre será o índice 0. Mesmo começando no 0, é possível utilizarmos índices negativos que só podem ser ligados com os últimos elementos do array. Sendo assim, ele será lido de trás para frente, como se estivesse sendo lido de trás para frente. Para adicionar informações em um array existente, utilizamos este operador aqui. Para trocar informações, é preciso colocar a informação após o sinal de igualdade e dentro do colchete, sinalizar o índice que será trocado, como está aqui na figura 8. Para uma nova informação, repetimos o passo de colocar ela após a igualdade,
Contudo, ao invés de colocarmos um índice para ser substituído no array, nós colocamos um índice que ainda não está presente, como nós vemos aqui na figura 9. Hashes, assim como os arrays, organizam coleções de funções. Porém, diferente deles, que utilizam números inteiros para isso, hashes podem utilizar objetos de qualquer tipo. Para escrever uma hashes, são utilizadas chaves junto de uma palavra key, que liga a informação dentro das chaves e liga a informação dentro das chaves. Isso é feito pois o hash utiliza qualquer objeto para identificar e organizar informações, pois o computador não possui base lógica pré-existente que ligue um objeto X a uma informação Y, como por exemplo aqui na figura 10, onde vemos isso de forma mais clara. Os arrays não sofrem disso, pois são ditados por uma lógica matemática que possui uma relação precisa entre os termos. Funções são códigos que podem ser usados várias vezes por vários algoritmos do programa, visando retornar um valor. Essa capacidade da função faz com que um programador ganhe tempo e espaço na construção do programa, pois não vai mais ser necessário ficar repetindo várias vezes o mesmo conjunto de código no programa para realizar a mesma ação. Em Ruby, se define uma função do mesmo jeito que se define um método, utilizando a palavra-chave dela. Depois colocamos o nome da função ao lado da palavra-chave. Em seguida, colocamos o comando que a função vai realizar entre o def e o end, igual no exemplo que podemos ver aqui na figura 12. O Ruby utiliza conectivos lógicos similares aos de outras linguagens, como if, while e else if. Esse sendo escrito dessa forma, EL, S e F. Porém, o Ruby não precisa de chaves para que eles sejam utilizados. A estrutura é bem similar à de outras linguagens, começando com while, junto da condição, ela é seguida da proposição lógica, e terminando com end, como vemos aqui na figura 11. O Ruby possui blocos e interações, um diferencial para outras linguagens. Blocos são formas diferentes de agrupar uma ordem, como a ordem print, abre aspas, hello, fecha aspas. Interações são formas de fazer o bloco exercer uma certa função. Interações são formas de fazer o bloco interagir com uma coleção ou método em execução. Podemos usar a interação para repetir a função do bloco um certo número de vezes ou colocar ele em loop, até que uma dada condição seja alcançada. Interações são usadas ao colocarmos palavras como times no código. Essa palavra repete a função. Each gera uma interação do bloco com cada elemento de uma coleção, entre outras. Também podemos usar métodos para simular interações e combinarmos ambos para realizar tarefas mais complexas. Métodos são programas que facilitam o desenvolvimento de códigos. Podem ser simples ou complexos e geralmente possuem blocos associados a eles. Para definir um método, usamos a palavra def e ao lado o nome do método. Em seguida, as variáveis que ele vai usar. Na linha seguinte, colocamos o código da ação que o método deve realizar, como vemos aqui na linha 13, de forma mais clara. Métodos podem apresentar interrogações ou exclamações. Elas servem para identificar a função de consulta, quando forem interrogações, ou de alterar a informação recebida, quando forem exclamações. O programador pode colocar valores e parâmetros do método, como vemos aqui na figura 14. Para chamarmos um método, inserimos o nome do receptor e o nome do método que ele irá receber, além dos parâmetros e blocos de método, sendo os blocos de método opcionais. Objetos são uma forma fácil de separar o código e os dados. É possível fazer de tudo com eles, como por exemplo, criar e deletar. Na programação orientada a objetos, utilizamos objetos para chamar métodos ou para passar objetos para outros métodos. Os objetos podem manter a consistência, pois não é possível que outros objetos interfiram no seu conteúdo interno. Em Ruby, suas informações internas podem facilmente ser alteradas para utilizarmos funções.
Já que em Ruby, objetos são vistos como variáveis quaisquer. Classes são entidades que definem como um objeto se comporta através de métodos que estão nessa classe. Para criar uma classe, escrevemos a própria palavra classe. Em seguida, seu nome, a primeira letra maiúscula, ou o interpretador não vai ler ela como uma classe. Em Ruby, as classes não estão totalmente fechadas, sendo assim, podemos colocar novos métodos dentro delas, quando necessário. Para isso, definimos uma classe. Em uma classe pré-existente, além dos métodos e objetos, também existem as classes de variáveis, presentes na figura 18, que interagem com todos os objetos da classe principal. A classe de métodos presente na figura 19 é utilizada para colocar métodos na classe principal, sem ligar elas a um objeto específico. Seu nome é escrito sempre com dois arrobas e é necessário inicializá-la antes de usar, ou ela não irá funcionar corretamente. Para definirmos uma classe método, colocamos o nome da classe original, depois um ponto final, e em seguida o nome do método, assim como podemos ver aqui na figura 20. Bibliotecas são um apanhado de funções já montadas para se utilizar no programa, o que descarta a necessidade de criar uma função nova para cada cálculo de multiplicação feito pelo programa. As bibliotecas do Ruby estão disponibilizadas de Gen, e o principal site para encontrá-las é o ruby.genesis.org, mas também podem ser encontradas no RubyForge ou no GitHub. Desta forma aqui, nós escrevemos Hello World. Nós colocamos puts e após isso, entre aspas, Hello World. Um ponto não e não podemos esquecer o ponto vírgula no final. Já aqui são operações matemáticas básicas feitas no código. Aqui, adição, nós vamos escrever o puts na frente, o ponto vírgula, e abaixo puts, e aqui, subtração, da mesma forma, só aqui com o sinal de menos, ao invés do sinal de mais, a divisão com uma barra entre os dois números, a multiplicação, onde teremos um asterisco, um módulo, onde vamos ter um sinal de porcentagem, e para adicionarmos um expoente, nós colocamos dois asteriscos. Aqui nós podemos ver alguns jogos feitos em Ruby, e quando clicamos no link, nós somos levados ao Git, e podemos baixar o código ou ir para as pastas dele. Aqui nós temos algumas informações sobre o jogo e aqui alguns screenshots. E nós podemos ver que aqui são as instruções dele, como instalar e rodar ele. E, assim nós podemos ver como o Ruby é realmente uma linguagem versátil. Aqui nós podemos ver exemplos de algumas empresas que utilizam Ruby em seu dia a dia, como a NASA, que usa para simulações, o Google SketchUp, que utiliza para realizar modelagens 3D, o projeto Morpha, que usa Ruby em robótica, que também pode ser utilizado na administração de sistemas, aplicações web, além de segurança. E esse site ele também dá várias outras informações sobre Ruby, além de aqui nós temos a forma de baixar ele para o seu respectivo sistema operacional. Aqui nós temos alguns frameworks que são comumente utilizados na linguagem Ruby. O Ruby on Rails é feito para programar web apps, deixando bem mais simples e fácil de serem feitas, já que ele dá dicas de como o desenvolvedor pode começar e permite que você escreva menos código enquanto cumpre o mesmo tanto de outras linguagens e frameworks. Aqui nós temos o Sinatra, que cria aplicações na web em Ruby de forma rápida e com mínimo esforço. O Padrino é uma espécie de filho da library do Sinatra. Esse framework foi criado para ser divertido e fácil de codificar web apps avançados, enquanto você se mantém na filosofia do Sinatra. Hanami, que era comumente chamado de Lotus, quer trazer de volta a programação orientada a objeto
ao desenvolvimento web, com uma API estável e um mínimo DSL, além de objetos planos. Em Y é pequeno, mas ele cumpre sua função muito bem, tendo toda a base que você precisa para colocar o seu programa para rodar. E também possui um extensor para auxiliá-lo nisso. O Scotch é um framework inspirado no Sinatra e no Padrino. Ele é um framework leve para o web, que dá ao usuário uma forma genérica, porém poderosa, de processar pedidos em HTTP, onde websites e aplicações de qualquer escala podem ser construídos. Aqui nós temos o Hobbit, que é um micro web framework codificado em Ruby. Ele é minimalista e construído no Rack, que é compatível com os módulos standard e simples do Ruby. Aqui nós temos o Cuba, que é inspirado no Rum. Cuba é um micro framework para desenvolvimento web e é um pequeno, porém poderoso mapeador para o Rack. Ele é integrado com vários templates via Tilt e teste via Qt em Capybara. Grep é um API framework leve, feito para ajudar você a escrever de forma rápida e limpa web service em Ruby, com um elegante e intuitivo DSL inspirado pelo RSpec. Nancy é como se fosse a pequena filha do Sinatra, e ele é um micro framework em Ruby, cujo desenvolvimento web é inspirado no Sinatra e no Cuba. Além destes frameworks, existem inúmeros outros na linguagem Ruby. Contudo, estes são os principais.